Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em El Tigre, Buenos Aires. É para mim uma bênção grande estar com vocês aqui na Argentina para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa de Deus e ver este nosso tema correspondente a essa ocasião, o mistério das recompensas, o qual a Escritura contém desde o Gênesis até o Apocalipse. Podemos ver que desde o Gênesis até o Apocalipse nos fala das recompensas divinas, e vamos ver este mistério nessa noite, para o qual vamos ler Apocalipse capítulo 22, versículo 12, onde diz, Cristo diz: eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Que Deus nos permita compreender este mistério das recompensas, nos abra o entendimento e nos abençoe, e a cada um dê conforme as suas obras neste último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Podem sentar, quero ter a bondade. Todo ser humano tem a oportunidade de viver neste planeta Terra quando nasceu neste planeta Terra, e toda a trajetória da sua vida terá uma recompensa, pois em toda a trajetória da sua vida o ser humano sempre esteve trabalhando, fazendo algo em sua vida, e terá sua recompensa. E agora encontramos que Deus dará sua recompensa a todo ser humano, segundo for a sua obra. Diz aqui nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essa recompensa é para o último dia, no qual a vinda do Filho do Homem será cumprida no meio da raça humana. Aí os seres humanos começam a receber a recompensa pelas suas obras. Isso é para os que estarão vivendo aqui na Terra nesse tempo final. Os que partiram em eras passadas ou dispensações passadas e gerações passadas receberão sua recompensa quando forem apresentados diante da presença de Deus. Quando ressuscitarem, receberão a recompensa da parte de Deus, seja boa ou seja má. A recompensa vai depender das obras realizadas pelas pessoas aqui na Terra. Agora, podemos ver que Cristo nos diz em São Mateus capítulo 16, versículos 24 ao 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, ou seja, que não verão morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E depois, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, irmão de
Tiago, e os levou em particular a um alto monte chamado Monte da Transfiguração. E é chamado assim por nós. E nesse monte se transfigurou diante dos seus discípulos. Seu rosto resplandeceu como o sol. Suas vestimentas se tornaram brancas como a luz, resplandecentes como a luz. E apareceram ali Moisés e Elias. Sendo que isso é uma visão. Isto é a vinda do reino de Deus com seus anjos e o Filho do Homem vindo no reino do seu Pai com seus anjos, o qual, para o último dia, será cumprido, conforme a como foi mostrado aqui, na visão do Monte da Transfiguração. Porque a segunda vinda de Cristo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, é com seu rosto como o sol. E o que significa o rosto como o sol? O rosto como o sol representa a Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque o sol é o astro-rei e Jesus Cristo é a luz do mundo. E Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para o mundo inteiro. E agora, vejam vocês como a vinda do Filho do Homem com seus anjos no reino do seu Pai, encontramos que é o maior evento prometido para os seres humanos para ser cumprido no último dia, para ser cumprido neste tempo no qual nós estamos vivendo. Esse é o maior mistério de todos os mistérios divinos. Esse é o mistério sob o sétimo selo, e quando foi aberto o sétimo selo no céu, houve silêncio, causou silêncio a abertura desse sétimo selo lá no céu. Ninguém sabia, nem no céu nem na terra, quando seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos, mas esse mistério foi aberto no céu, quando o sétimo selo foi aberto, e todos no céu souberam, conheceram esse mistério e guardaram silêncio para que não se interrompesse na terra o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, ou seja, para que não se interrompesse o programa divino correspondente à segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia. E agora, vejam vocês que a vinda de Cristo para o último dia, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, é para recompensar cada um segundo forem as suas obras. Por isso é que a raça humana terá sua recompensa. Cada ser humano terá sua recompensa. Agora, qual será a recompensa de cada um de vocês? Tem que estar na Escritura. Agora, através da Escritura, temos a parábola dada por Jesus Cristo do trigo e do joio, pois Cristo, em suas parábolas, falou sobre as recompensas, falou sobre o que será dos seres humanos no tempo final. Isso é na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Porque para o tempo final, para o fim do século, que é o tempo da colheita, diz que o Filho do Homem enviará os seus anjos. E para que enviará os seus anjos? E para que será que o Filho do Homem estará na terra? Para recompensar a cada um segundo for a sua obra. E agora vejam vocês que Cristo diz que o joio será atado em feixes e será lançado no forno de fogo, onde será o choro e o ranger de dentes. E isso é nada menos que os filhos do mal, representados no joio, pois Cristo, explicando a parábola do joio, disse que o joio são os filhos do mal. Vejam aqui, o de São Mateus capítulo 13, versículos 37 em diante, diz, explicando a parambola, diz: e ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, ou seja, os filhos de Deus.
E o joio são os filhos do mal. Os filhos do mal, ou seja, os filhos do diabo, são o joio nessa parábola. O inimigo que o semeou, ou seja, que semeou o joio, é o diabo. A ceifa, ou seja, a colheita é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Vem aqui aparecem novamente os anjos, porque a vinda do Filho do Homem para recompensar a cada um segundo for as suas obras é com seus anjos. Diz, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Enviará o Filho do Homem os seus anjos e recolherão do seu reino todos os que causam pecado e todos que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo, onde haverá o pranto e o ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vejam vocês o que será do joio dos filhos do mal. Serão lançados no forno de fogo, onde será o choro e o ranger de dentes. Isso é, serão lançados na grande tribulação, onde o juízo divino cairá sobre a raça humana. E o profeta Malaquias nos diz no capítulo 4 como será esse tempo da grande tribulação. Diz capítulo 4, versículo 1 em diante. Porque eis que vem o dia ardente como fornalha, e todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho. O dia que está para vir os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Esse é o pagamento para os que fazem maldade. Esse é o pagamento para o joio. Os filhos do mal. Esse é o pagamento para os soberbos. Conforme Malaquias capítulo 4, versículo 1, o qual está em harmonia com as palavras de Jesus Cristo, de que o joio e os filhos do mal serão lançados no forno de fogo, onde será o choro e o ranger de dentes. E por que o forno de fogo? E porque aqui nos fala do dia ardente como forno? Porque para esse tempo a radioatividade será desatada e o fogo atômico queimará os filhos do mal. Por isso nos fala do forno de fogo, porque durante esses 3 anos e meio da grande tribulação será desatado o fogo atômico e queimará o joio. E já o fogo atômico está armazenado, assim como a água do dilúvio foi armazenada onde? Nas nuvens. Quando choveu, pois estava nas nuvens, já armazenada a água, e o fogo atômico também já está armazenado. Ou tem armazenado em equipamentos nucleares como bombas e reatores e assim por diante. E se soltar toda essa radioatividade, o que é que acontece com a raça humana? Nos territórios onde se soltar essa radioatividade, pois é queimado a humanidade. Isso é o que diz a Escritura, e vejam como vai se cumprir essa profecia. Agora vejam, quando Deus disse que viria um dilúvio, vejam vocês, depois, no tempo assinalado e no dia correspondente, apareceram as nuvens. Primeiro não se viam, mas Deus, que conhece a fórmula e que fez a fórmula da água, pois sabia que unindo hidrogênio e oxigênio se forma água. E ele, pois vejam vocês como nos dá água todos os dias. Nos dá H2O unido, que é água. Agora vejam, Deus também sabe como armazenar a água lá em cima. Se você tenta armazenar, não pode, mas Deus sim pode. Ele sabe como fazê-lo. E quando vocês olham as nuvens, que são de água, vocês veem a água lá em cima e você diz, mas não cai. Mas quando Deus determina, em certo momento que chega a certa fase,
cai a água do céu. E agora vejam vocês como também sobre Sodoma e Gomorra choveu fogo e enxofre, não água, mas fogo e enxofre. E para o tempo final, temos a profecia que será um dia ardente como fornalha, que queimará o joio. Isso é o que será a recompensa para os filhos do mal. Esse será o pagamento para os soberbos, para os que fazem maldade. Aquele dia que virá, os abrasará, ou seja, os queimará. Diz Deus. Ou seja, que não é um assunto de uma pessoa dizer que isso vai acontecer, mas que isso Deus já o disse desde o Antigo Testamento. E o que será dos escolhidos de Deus, dos filhos e filhas de Deus? Pois para eles, continua dizendo aqui, no versículo 2, no capítulo 4 de Malaquias, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação, e saireis, e saltareis, como bezerros libertos da estrebaria. Essa será a recompensa para os filhos e filhas de Deus. Nascerá o sol de justiça, isso é, a segunda vinda de Cristo. Porque Cristo é o sol de justiça, o qual, em um novo dia dispensacional, aparece manifestado na manhã de um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial. Quando Deus nos fala do último dia, na Escritura para o qual ressuscitará os mortos em Cristo conforme as palavras de Jesus, em São João capítulo 6, versículo 39 ao 54, esse dia, esse último dia, que é o dia do Senhor, é o sétimo milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos para nós, nos diz o apóstolo São Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, e também nos diz assim o profeta Moisés no Salmo 90 e versículo 4. E agora vejam, quando nos fala dos últimos dias, nos fala dos últimos milênios. Quando Jesus Cristo esteve sobre a terra pregando, estava se vivendo já nos últimos dias. Porque os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias diante de Deus, para os quais o Messias estaria aqui na terra pregando em sua primeira vinda, sob seu ministério como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo ao final do seu ministério, e viria depois o Espírito Santo sobre os crentes em Cristo, de era em era, começando no dia de Pentecoste, durante todos esses últimos dias que são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Deus estaria derramando do seu Espírito sobre toda a carne, conforme a promessa divina. E agora vejam vocês como estes últimos dias são os 3 últimos milênios, que são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. E diante de Deus somente transcorreram 2 dias. Mas para os seres humanos, de Jesus Cristo até aqui, transcorreram 2000 anos. 2000 anos se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Agora podemos ver este mistério dos últimos dias e ver que são os 3 últimos milênios, 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E podemos ver o mistério do último dia, que é o mistério do 7º milênio, no qual a vinda do Filho do Homem estará sendo cumprida para os filhos e filhas de Deus, e estará o Filho do Homem vindo com seus anjos para recompensar a cada um segundo as suas obras. Agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo
que é o seu corpo místico de crentes, que são esses reis e sacerdotes, esse povo que é real sacerdócio, Nação Santa esteve passando por diferentes etapas. Desde os dias de Jesus Cristo até aqui, encontramos que Ele esteve atuando entre a raça humana, no meio da raça humana, e encontramos que o dia de Pentecoste nasceram as primeiras pessoas do reino de Deus. 120 pessoas receberam o novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos, dizendo: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entender. Nicodemos pensou em nascer de novo, mas por meio de uma mulher. E pensou em nascer de novo por meio da sua mãe. E se sua mãe estivesse morta, ou estivesse muito anciã, pois, pergunto, como pode ser isso? Pode acaso o homem já sendo velho? E se ele disse o homem já sendo velho, é porque se refere a ele que já estava velho. E se ele estava velho, como estaria sua mãe? Mais velhinha ainda, mais anciãzinha, se estivesse viva. E se não estivesse viva, já o problema para Nicodemos era maior. Por quê? Como ia nascer de novo se sua mãe já tinha morrido? Ou se estivesse viva? Como ia nascer de novo por meio da sua mãe já anciãzinha? Vejam que pergunta mais infantil. Pode o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Mas Cristo falava de um novo nascimento. E sendo um novo nascimento, era em uma forma nova também. E agora, diz: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver, ou não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Agora, este novo nascimento é quem obteve aquele grupo de 120 pessoas no dia de Pentecoste, quando o Espírito de Cristo desceu e ali produziu o novo nascimento, entrou naquelas 120 pessoas crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo, e que tinham lavado seus pecados no sangue de Jesus Cristo. Para uma pessoa poder receber o Espírito de Cristo, necessita crer em Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo. Para poder receber o Espírito de Cristo e assim se produzir na pessoa o novo nascimento. E assim nascer no reino de Deus. Nenhuma pessoa pode entrar no corpo místico de Cristo, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo, a não ser que seja por meio do novo nascimento. E ao nascer de novo, nasceu no reino de Deus. É uma nova criatura. E pertence ao céu. Tem um corpo teofânico, obtém um corpo teofânico da sexta dimensão, ou seja, um espírito teofânico, e já começou com vida eterna, uma nova vida. E Cristo disse em São João capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando nós nascemos aqui na Terra, nascemos no meio de uma raça que está morta diante de Deus. Por causa do pecado, lá no Jardim do Éden, a raça morreu diante de Deus. No dia que dele comeres, nesse dia morrerás. E perdeu os direitos à vida eterna. Morreu a vida eterna o ser humano. Perdeu o direito de comer da árvore da vida. E perdeu o direito a tudo o eterno que o ser humano tinha. E por isso,
do tempo da queda do ser humano em diante, as pessoas nascem aqui na Terra, recebem o Espírito do mundo e recebem um corpo mortal, corruptível e temporário dessa Terra. E depois de passado uma quantidade de tempo, digamos, de 50 a 100 anos ou a 125 anos, o corpo já veio ficando cada dia mais velho e veio decaindo, e as luzes que tinha quando nasceu já de certa quantidade de anos em diante somente lhe resta uma, e já quando chega aos 70 anos e 80 anos, uma e bastante esgotadinha, como as lanternas, que quando já se vai a carga que as pilhas têm, ilumina de uma forma que quase nem se vê o que está iluminando. Assim é o ser humano quando já passa dos 70 ou dos 80 anos, já se sente esgotado na vida, se sente já esgotado, e que é por causa da queda no Jardim do Éden, o ser humano perdeu o direito à vida eterna. Perdeu o direito de ter um corpo eterno, e por isso obtivemos um corpo mortal, corruptível e temporário. E quando chega a certo tempo, tem que morrer. Agora, nesse período de tempo, desde que a pessoa nasce até que morre, Deus deu a oportunidade ao ser humano de buscar a Deus, de lavar os seus pecados no sangue de Cristo, crendo em Cristo como seu Salvador, e de receber o Espírito de Cristo para passar de morte à vida, e obter um espírito teofânico da sexta dimensão. E aí, quando recebe o Espírito de Cristo, recebe um espírito com vida eterna. E um espírito com vida eterna, um corpo teofânico, é um corpo parecido a este, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E já tem seu corpo teofânico com vida eterna da sexta dimensão, e somente falta um corpo físico com vida eterna, um corpo físico eterno no qual possa viver por toda a eternidade. E esse é o que Cristo prometeu para dar aos seus filhos neste tempo final, do qual Cristo falou em São João capítulo 6, versículos 39 ao 40, quando disse: e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele ressuscitará todos os crentes nele que morreram no passado, os quais tinham recebido a Cristo como seu Salvador, tinham lavado seus pecados no sangue de Cristo e tinham recebido seu Espírito Santo. Não importa que seus corpos físicos tenham morrido, pois o que morreu foi o corpo mortal, corruptível e temporário. Mas essas pessoas estão no paraíso, vivendo em seus corpos teofânicos, e regressarão no último dia, ou seja, no sétimo milênio, regressarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E teremos um corpo eterno e glorioso, como Cristo prometeu para cada um dos seus filhos. E essa sim que é uma recompensa grande para cada um de vocês e para mim também. O ser humano, por mais volta que tenha dado, veja, o que está buscando é a imortalidade. Vai por um lado e vai por outro lado, buscando isso e outro, mas veja, por trás de tudo que está buscando é a imortalidade. Porque se obtém a imortalidade, pois obtém tudo. Assim que obtém da imortalidade, obterá todas as coisas. Agora, Cristo prometeu a imortalidade para todos os crentes nele. O apóstolo São Paulo, falando do tempo em que os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós vamos ser transformados, nos diz da seguinte maneira:
E assim como trouxemos a imagem do terreno, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49 em diante. E assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, de Adão, traremos também a imagem do celestial, ou seja, de Jesus Cristo. Mas digo-vos isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que um corpo corruptível não pode viver eternamente, não pode continuar vivendo sem se corromper. Chega um tempo em que morre e se corrompe esse corpo. Continua dizendo, eis que vos digo o mistério. É um dos mistérios do reino de Deus. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Vem uma transformação para o corpo dos filhos e filhas de Deus, tanto para os que estamos vivos, como para os que morreram no passado, porque vão ressuscitar em corpos eternos, e isso será um corpo glorificado, um corpo transformado. Corpo com vida eterna. E quando será isso, diz São Paulo, no momento, num abrir e fechar de olhos. Afinal, trombeta. Nos fala aqui de uma trombeta. É muito importante levar em consideração essa trombeta diz, afinal trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E daí em diante, já não há mais morte que possa fazer tornar mortais os filhos e filhas de Deus. Já daí em diante, a morte não tem poder sobre os nossos corpos. Daí em diante, já estaremos em corpos imortais, corpos glorificados, e estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, para que tempo? Essa promessa diz, afinal, trombeta. Porque se tocará a trombeta. Cristo nos falou também de uma grande voz de trombeta em Mateus capítulo 24, versículo 31, quando disse: e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. É a mesma trombeta. É a trombeta do Evangelho do Reino sendo pregado. E com essa grande voz de trombeta, que é uma mensagem dispensacional, todos os escolhidos de Deus, no último dia, serão chamados e juntados e preparados para serem transformados e obter assim o corpo eterno que Cristo prometeu para nós. E os mortos em Cristo serão ressuscitados. Por isso é tão importante escutar essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino para o último dia. O último dia lhes disse que é o sétimo milênio. E é no último dia, no sétimo milênio, onde se abre a sétima dispensação, que é a dispensação do Reino, e se prega a mensagem do Evangelho do Reino, que é a trombeta final, ou grande voz de trombeta, com a qual todos os escolhidos de Deus são chamados e juntados na dispensação do Reino, na era da pedra angular e dispensação do Reino, para serem transformados no último dia os que vivemos e os mortos em Cristo serem ressuscitados. Porque o Filho do Homem vem para recompensar a cada um segundo as suas obras, para recompensar a cada um segundo as suas obras. E os crentes em Cristo, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo, a recompensa será um novo corpo.
um corpo eterno prometido por Cristo para viver por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E com essa recompensa do corpo eterno estarão todas as demais recompensas. Porque obtendo esse corpo eterno, obteremos a imortalidade, obteremos a perfeição, seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo e herdaremos o reino de Deus. E estaremos no reino de Jesus Cristo como reis e sacerdotes reinando com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Nos diz Apocalipse capítulo 1, versículo 4 em diante, da seguinte maneira. Diz João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, a parte daquele que é e que era e que há de vir. E da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele seja império, a Ele seja glória e império para todo sempre. Amém. Nos fez o quê? Reis e sacerdotes para o nosso Deus. E no capítulo 5 de Apocalipse, versículos 8 ao 10, nos diz, logo que tomou o livro, ou seja, quando o Cordeiro Jesus Cristo tomou o livro da destra de quem está sentado no trono, logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Reinaremos sobre a terra no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante, nos diz: E vi tronos, e assentaram sobre eles os que receberam o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Reinaremos ou não reinaremos com Cristo? Aqui diz que sim, que vamos reinar. E nós dizemos amém. Assim é. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Ou seja, os outros mortos são os que não são os primogênitos de Deus, mesmo que dentre os outros que ressuscitarão mais adiante depois do glorioso reino milenial, uma parte entrará à vida eterna e outra parte será lançada no lago de fogo. Diz, mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Vem. São o quê? Reis e sacerdotes. São real sacerdócio, nação santa, que Cristo tem e que são da ordem de Melquisedeque. Como Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é aquele Melquisedeque que apareceu a Abraão e deu pão e vinho a Abraão.
Ele é o Melquisedeque do Antigo Testamento. Ele é o Elohim do Antigo Testamento. Ele é o Jeová do Antigo Testamento e ele é o anjo do Senhor do Antigo Testamento. Esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E por isso ele disse, antes que Abraão nascesse, eu sou. E disse também, Abraão desejou ver o meu dia, ouviu, e se alegrou. No dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, estava Deus visitando Abraão, Elohim visitando Abraão, com seus arcanjos Gabriel e Miguel, e estava ali comendo com Abraão, uma comida que Abraão lhe preparou. Tinha lhe preparado uma vitela com uns pães e diferentes coisas que acompanharam essa comida. Aí estava Elohim, Deus, Jesus Cristo em teofania, comendo com Abraão. E Abraão vendo e se regozijando ali. Depois Elohim, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, criou para si um corpo de carne no ventre de Maria, criou ali uma célula de vida, a qual se multiplicou e formou o corpo de Jesus, e nasceu em Belém da Judéia esse corpo, e nesse corpo habitou Deus, habitou Elohim, habitou Melquisedeque, habitou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e se tornou Emanuel, que traduzido é Deus conosco, conforme a promessa de Deus por meio do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, onde diz: porque eis que o mesmo Senhor vos dará sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome como? Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, visitando o povo hebreu em carne humana, naquele véu de carne chamado Jesus, o qual na cruz do Calvário morreu como o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. E nele se cumpriram todos aqueles sacrifícios que o povo hebreu realizava, de animaizinhos, de cordeirinhos, de bodes e da bezerra vermelha ou vermelha. Todos esses sacrifícios se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. E por isso, encontramos que daí em diante não se necessitou mais sacrifícios pelo pecado, e até o povo hebreu já não tem seu templo onde realizava esses sacrifícios, e ao não ter esses sacrifícios, e não ter recebido o sacrifício de Cristo, Cordeiro de Deus, e a expiação pelo pecado, o povo hebreu esteve sofrendo grandes perseguições e esteve padecendo os juízos divinos, porque seus pecados não estiveram cobertos nem com o sangue de bodes e de cordeirinhos, e também não estiveram cobertos com o sangue de Cristo, porque rejeitaram Cristo. E Deus já também não aceita sacrifícios de animaizinhos, porque o sacrifício perfeito, o sacrifício do Cordeiro de Deus já foi realizado na cruz do Calvário. E quando chegou o que é perfeito, o que era em parte foi tirado. O que era em parte eram aqueles sacrifícios de animaizinhos, já não se necessitavam. Aqueles sacrifícios com o sangue derramado deles somente cobriu o pecado do ser humano, mas o sangue de Cristo o tira. E ao tirá-lo, a pessoa é justificada, ou seja, que a pessoa fica como se nunca em sua vida tivesse pecado. Não se encontra o pecado na pessoa, é justificada diante de Deus. E a pessoa recebe o Espírito de Cristo, onde a manifestação de Cristo em Espírito Santo é uma realidade para a pessoa, e o guia a toda a justiça e a toda a verdade todos os dias da sua vida. E assim a pessoa tem um espírito teofânico da sexta dimensão, um corpo teofânico da sexta dimensão, para no último dia, depois de obter o corpo físico e glorificado, que Cristo prometeu para todos nós, para viver a imagem e semelhança de Jesus Cristo por toda a eternidade.
e reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora vejam, esse é o grupo dos reis e sacerdotes dos quais fala aqui a Escritura. Esse é o grupo dos reais sacerdotes. Real sacerdócio. Esses são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E encontramos que todo este corpo místico de crentes lá começou em Jerusalém, nascendo de novo 120 pessoas, e daí em diante continuaram nascendo por milhares. Depois passou a obra de Cristo aos gentios, enviou São Paulo aos gentios lá na Ásia Menor, e lá se cumpriu a primeira era da igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios, e daí passou a Europa, a obra de Cristo. Cristo passou em Espírito Santo a Europa, e se cumpriram na Europa 5 etapas ou eras da sua igreja, onde enviou 5 mensageiros em diferentes eras. E depois, daí passou a América do Norte, onde enviou o seu 7º anjo mensageiro para a 7ª era da igreja gentia, ou 7ª etapas da igreja gentia, e precursor da segunda vinda de Cristo. E se você quer recebê-lo, ele foi o reverendo William Branham. Ele é aquele Elias que viria precursando a segunda vinda de Cristo. E ele disse, assim como João Batista, que depois dele viria aquele que ele estava anunciando e preparando o caminho. E ele disse, não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. E mesmo se assim for, ele crescerá e eu minguarei. Ou seja que o precursor, se permanece vivo bem quando aparece o precursado, minguará o precursor e crescerá o precursado. Quando isso se cumpriu também 2000 anos atrás, na primeira vinda de Cristo, estava ali o precursor João Batista e o precursado que era Jesus. E quando diz a João Batista, olha, aquele do qual tu deste testemunho, agora a ele seguem mais pessoas que a ti e batiza mais pessoas que tu. Mesmo que Jesus não batizava, mas os discípulos de Jesus Cristo. João Batista disse, a ele convém crescer e a mim minguar. João Batista, o precursor, sempre está representado no sol da tarde, e o sol da tarde convém o quê? Minguar. Vai minguando, vejam vocês, das 3 ou 4 da tarde, vai caindo o sol. Quando se chega às 6 ou 7 da noite, depende da temporada, se é verão, pois o pôr do sol é mais tarde, mas, de qualquer forma, vai baixar. Lhe convém minguar ao sol da tarde. E João era o sol da tarde ali, iluminando, dando luz àquelas pessoas e preparando-os para a primeira vinda de Cristo. Mas Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo. E o sol, quando sai pela manhã, sai para percorrer o mundo inteiro. E agora Cristo, como a luz do mundo, o sol nascente, lhe convinha o quê? Crescer. Vejam vocês, o sol pela manhã para os madrugadores começa a se ver como resplendor pelo leste. Aí começa a manhã a raiar e começa a se ver cada vez mais claridade, vai aumentando a luz do sol até que o dia é perfeito. Ou seja, que ao sol convém crescer, ir crescendo, até que o dia é perfeito, e se vê o sol resplandecendo em toda a sua força, e iluminando todo o ser humano, e quando o sol assim cresce e ilumina, as coisas então se veem sem necessidade de luz de lâmpadas, ou de luz de estrelas, ou de luz da lua. Já não se necessita a lua, nem se necessitam as luzes ou estrelas que iluminaram durante a noite. E assim é para este tempo final. Tivemos o precursor da segunda vinda de Cristo, representado também na luz da tarde, o qual disse,
que a ele convinha minguar. Mas a vinda do Filho do Homem com seus anjos é a luz da manhã de um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial. E lhe convém crescer, ir aumentando em luz a cada dia, até que o dia é perfeito. E assim todos, à medida que vai aumentando a luz, vamos vendo cada vez mais claramente as Escrituras e o significado dessas Escrituras. Porque a luz do sol de justiça, que é Cristo em sua vinda com seus anjos, nos ilumina o entendimento e a alma e nos abre as Escrituras para poder compreender todos esses mistérios divinos correspondentes a este tempo final. E assim, nós sabermos onde nos encontramos nesse último dia. Vejam vocês, Jesus Cristo em Espírito Santo tinha passado da terra de Israel à terra da Ásia Menor, onde foi a primeira era, depois passou a Europa, onde se cumpriram 5 eras, depois passou a América do Norte, onde se cumpriu a 7ª era da Igreja Gentil, e daí, onde viajou o Espírito Santo, Jesus Cristo e Espírito Santo? Pois a América Latina e o Caribe. Ao território onde Ele nos colocou para ver seu programa correspondente a esse último dia e ver a luz do sol de justiça nascendo e aumentando a cada dia para que o dia se torne perfeito e todas as coisas sejam vistas tal e como são, e as Escrituras se abram completamente e entendamos o conteúdo dessas Escrituras. E assim, obtenhamos as bênçãos de Jesus Cristo neste último dia. Agora, vejam vocês, o precursor da primeira vinda de Cristo foi um profeta. O precursor da segunda vinda de Cristo foi um profeta, assim como o precursor da primeira foi um profeta. E o precursado, lá 2000 anos atrás, pelo precursor da primeira vinda de Cristo foi o quê? Um profeta também. O precursor foi um profeta e o precursado foi outro profeta. Mas esse outro profeta foi um profeta maior do que o anterior. João Batista foi um profeta grande, mas maior foi o nosso amado Senhor Jesus Cristo. João Batista era o último profeta da dispensação da lei. Era o profeta da 7ª etapa ou era da igreja hebraica sob a lei, do povo hebreu sob a lei. Não era um profeta dispensacional, mas de uma era. Mas quem veio após ele, quem veio depois dele, ao qual ele preparou o caminho, Jesus Cristo, é um profeta dispensacional. Ou seja, maior que João Batista. Bem disse João, quem vem depois de mim, ou seja, após mim, é maior do que eu. E é primeiro do que eu. E viria como? Depois de João. É primeiro que eu e vem depois de mim. E como se pode entender isto? Jesus Cristo é primeiro que João. Não em seu corpo físico, mas em seu corpo teofânico. Porque em seu corpo físico João Batista nasceu primeiro que Jesus. Mas Jesus Cristo em seu corpo teofânico é primeiro que João, é primeiro que Moisés, é primeiro que Jacó, é primeiro que Isaac, é primeiro que Abraão, é primeiro que Noé, é primeiro que Enoque, é primeiro que Adão. E é primeiro que toda a criação. Porque Ele é o Criador. Assim que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. São João capítulo 1, versículo 1 em diante. E em São João capítulo 1, versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando vimos o Verbo, que estava com Deus e era Deus, encarnado, o conhecemos pelo nome de Jesus. Jesus é nada menos que o Verbo encarnado. Jesus é nada menos que o Deus Todo-Poderoso com seu corpo teofânico, dentro de um corpo de carne. Jesus é nada menos que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus é nada menos que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que falou a Moisés, que guiou Moisés, que por meio de Moisés libertou o povo hebreu. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo teofânico. E depois se fez carne e foi conhecido pelo nome de Jesus. Vejam, o personagem tão grande que é o nosso amado Salvador Jesus Cristo. É Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E agora, vejam vocês como nosso amado Salvador pagou o preço da redenção para que nós pudéssemos regressar à vida eterna. E por isso é que passamos por este planeta Terra, nesses corpos mortais, para fazer contato com a vida eterna, com Jesus Cristo, recebê-lo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, e assim ter um corpo teofânico da sexta dimensão e ter vida eterna, e no último dia obter o corpo eterno e glorioso, o corpo glorificado que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim e para os mortos em Cristo. Agora vejam as bênçãos tão grandes que Cristo tem para cada um de vocês, para mim e para os mortos em Cristo. E para este tempo final, o último dia, que é o sétimo milênio, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós seremos transformados. Por isso é que, neste tempo, a trombeta do Evangelho do Reino estaria chamando e juntando todos os escolhidos de Deus, todos os filhos e filhas de Deus que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E porquanto a Igreja do Senhor Jesus Cristo se encontra na etapa da Era da Pedra Angular, e essa etapa é manifestada, é cumprida na América Latina e no Caribe. Consequentemente, o chamado da grande voz de trombeta, ou trombeta final, o chamado do Evangelho do Reino, é na América Latina e no Caribe. E é na América Latina e no Caribe onde Deus colocou a maior parte dos seus escolhidos, que tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Os escolhidos que estariam vivendo onde? No último dia. E agora vejam vocês o porquê é na América Latina que ele teria os seus escolhidos do último dia, em sua maioria. Alguns talvez latino-americanos ou caribenhos, se foram a outros continentes buscando melhores trabalhos, melhor condição econômica, mas com tudo isso continua sendo latino-americanos e caribenhos. E a mensagem chega a eles onde quer que se encontrem, e se seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eles onde quer que se encontrem vão dizer: essa era a mensagem que eu estava esperando. Eles vão crer. Mas a maioria dos escolhidos estarão na América Latina e no Caribe. E estamos vivendo no tempo da Era da Pedra Angular, onde uma nova dispensação, a dispensação do Reino, se abriria. E se abriu a dispensação do Reino, e está se entrelaçando a dispensação do Reino com a dispensação da graça. Estamos em um entrelace, onde grandes bênçãos Cristo tem para todos os seus filhos que Ele chama. Neste entrelace os chama a uma nova era e a uma nova dispensação. É um entrelace como foi no tempo da primeira vinda de Cristo, onde se estava realizando o entrelace entre a dispensação da lei e a dispensação da graça. E os que passaram a nova dispensação, a dispensação da graça com Jesus Cristo,
receberam as bênçãos de Jesus Cristo. Os que ficaram na dispensação da lei não podiam receber as bênçãos da nova dispensação. Assim será também neste tempo final. As bênçãos correspondentes à dispensação do reino para a Igreja de Jesus Cristo são a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação de nós os que vivemos, o chamado da trombeta final, grande voz de trombeta, e as recompensas para todos os escolhidos de Deus neste último dia. Agora nós, estando no tempo maior e glorioso de todos os tempos, estamos esperando nossa transformação. Essa é uma bênção, é uma recompensa que Ele prometeu para cada um de nós. Ele disse que seremos vestidos de linho finíssimo. Seremos vestidos de branco. Receberemos um corpo transformado. Seremos transformados e teremos esse corpo eterno. E viveremos por toda a eternidade com Jesus Cristo como reis e sacerdotes. Agora vejam as bênçãos tão grandes que Cristo tem para cada um de vocês e para mim neste último dia no qual nós estamos vivendo. E nosso trabalho no Senhor não é em vão, diz o apóstolo São Paulo, porque toda pessoa receberá recompensa pelos seus trabalhos. E durante a ceia das bodas do Cordeiro no céu, quando já estivermos transformados e tivermos assim um novo corpo, e vamos com Cristo ao céu, a ceia das bodas do Cordeiro, que durarão 3 anos e meio, enquanto na terra a humanidade estará passando pela grande tribulação. Lá na ceia das bodas do Cordeiro, nós estaremos com Cristo, recebendo os galardões por todos os trabalhos que realizamos aqui na terra, no reino de Jesus Cristo. Agora podemos ver o mistério das recompensas. Porque nosso trabalho no Senhor não é em vão. Cristo dará a recompensa devida. O Filho do Homem vem com seus anjos para recompensar a cada um segundo as suas obras. Eis que cedo venho, e meu galardão comigo, para recompensar a cada um conforme as suas obras, ou seja, segundo for as suas obras. Apocalipse capítulo 22 e versículo 12. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do mistério das recompensas. Que grandes recompensas Deus dê a cada um de vocês e a mim também, quando Ele distribua essas recompensas na ceia das bodas do Cordeiro. E neste último dia nos dê a recompensa do corpo eterno, do novo corpo que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores, e que em breve todos sejamos transformados e raptados. Muito obrigado e passem todos muito boa noite. Deixo conosco novamente o pastor, o reverendo Daniel, para continuar conforme ao que tiverem programado para esta noite. Que Deus os abençoe e boa noite.